Boa tarde, queridos irmãos. Hoje vamos estudar Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação é uma expressão recorrente no meio espírita, frequentemente usada como lema do espiritismo. Esse título faz parte de um capítulo inteiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 15, dos itens 1 a 10, para que nós pudéssemos refletir sobre a necessidade máxima dessa prática. Nesse capítulo também se acha uma comunicação espiritual com esse mesmo título, datada de 1860 e assinada pelo apóstolo Paulo, que justifica a expressão dizendo: nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Essa máxima foi originalmente usada por Kardec como uma contraproposta doutrinária, negando o exclusivismo autoritário da Igreja, que prega que fora da Igreja não há salvação, ao passo que a doutrina espírita elege a caridade como a mais sublime das virtudes morais e a síntese por excelência do Evangelho do Cristo, como é tão bem explanado nesse capítulo 15. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, imortalizou a caridade como a mais estimada das virtudes, percebendo ele também, e desde a sua época, o valor máximo das qualidades do coração que se expressam na ação da bondade para com o próximo. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, nada serei. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Mas o que nós entendemos por caridade? Aí fomos buscar no dicionário e encontramos que é a virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Segundo, é o ato pelo qual se beneficia o próximo, essencialmente os pobres e os desprotegidos. É uma disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, seja ela física, moral, social, etc. Compaixão, benevolência, piedade. Pode ser um donativo ou uma ajuda que se dá aos pobres, uma esmola, um benefício. Mas ali no dicionário, o conceito de caridade é bem restrito. E já na visão espírita, o conceito é muito mais amplo. E com o objetivo de identificar a essência dos ensinamentos do Cristo em relação à caridade, Allan Kardec dirigiu aos espíritos esta indagação que consta lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Os orientadores da vida maior transmitiram-lhe então esta sábia resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É aquele nosso conhecido BIP da caridade. Este esclarecimento mereceu o seguinte comentário do codificador do Espiritismo em sequência a essa resposta. Diz ele: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que nós desejaríamos que nos fosse feito. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles os nossos inferiores, os nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos também precisamos de indulgência. Lá no livro Celeiros de Bênçãos, de Joana de Ângeles, que psicografou Divaldo Franco, esclarece com muita propriedade no capítulo Caridade e Presença. Então, Joana nos diz o seguinte: é valioso o ato de caridade quando encaminhamos alimentos àqueles que necessitam. É expressiva a solidariedade que doamos através de alguma contribuição monetária.
Entre ajudar por intermédio de alguém ou deixar de fazê-lo por não podermos amparar diretamente, sempre é melhor socorrer de qualquer modo. Todavia, considerando o valor do bem, que é sempre melhor para quem o exercita, devemos considerar a extensão do esforço pessoal de que se enriquece aquele que é o benfeitor. Muitas pessoas generosas oferecem o que lhes sobra em suas mãos, mas não doam o seu tempo, a presença do esforço, permanecendo solidárias, mas distantes, como receando o contágio dos que passam pelas provações redentoras. Então se faz necessário preencher-se de amor. O Dr. Sérgio Lopes, conhecido psiquiatra espírita, publicou um texto em 2017 através da Fergs, onde ele nos diz que o topo moral do ensinamento espírita é a caridade. Isso está muito bem contextualizado, como nós já nos referimos há pouco, no capítulo do Evangelho que estamos estudando hoje, particularmente no item O Mandamento Maior, onde Kardec reúne o ensinamento de Jesus e a moral espírita na síntese do maior mandamento de todos. Não mais fora da igreja ou fora da verdade não há salvação, que iriam privilegiar alguma fé religiosa em especial como a detentora da última verdade, gerando divisões e disputas pelo poder religioso tão comuns em todos os tempos e ainda em nossos dias, né? Então nós aprendemos que precisamos fazer a caridade. Obviamente que esta ação na caridade envolve todo um processo evolutivo, em que as atividades beneficentes oferecem um campo prático para a experimentação e a sensibilização pessoal dos voluntários de boa vontade. No entanto, essa ação não pode se constituir num processo mecânico, tão frequente em indivíduos que transformam em tarefas comuns tudo o que fazem, tornando-se como robôs de compromissos assumidos. Fazer caridade ou exercitar qualquer virtude de caráter moral, com hora e local marcados, são estágios preliminares no processo de maturidade psicológica. São como treinamentos para alcançar possibilidades mais avançadas. Nós observamos esse movimento em determinadas iniciativas dentro do contexto religioso. Estabelecem-se dias e horários para a caridade, como se cumprindo determinada agenda de compromissos morais, a pessoa se credenciasse para obter vantagens junto ao Criador. Então é aquela colocação que muitos fazem, que vão fazer a caridade para garantir o seu lugar no céu, ou como até mesmo no meio espírita, às vezes nós ouvimos, não é? Que vamos fazer a caridade para adquirir bônus horas. Essa postura tem mais relação com a atitude infantil e imatura da mente humana, ainda feita a negociar, a barganhar benefícios pessoais com o poder supremo. Nós não estamos dizendo com isso que não se possa ter compromissos de caridade nas instituições, por exemplo, ou que não haja valor nessas iniciativas, mas que no sentido amplo do que significa caridade, se faz necessário entender que essa virtude é uma conquista do ser como um todo e que, portanto, ela se manifesta como uma expressão contínua do indivíduo. Pessoas que fazem o bem pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo, elas se movem assim por um sentimento de recompensa interior, como uma necessidade existencial, que não precisa ser divulgada ou reconhecida externamente. Não há necessidade de divulgação, de aplausos ou recompensas externas. As satisfações vêm de dentro e é mais do que suficiente para quem as pratica. Estudos recentes apontam para evidências de impacto positivo da caridade no cérebro em exames de neuroimagem. É o caso do trabalho do Dr. João Ascenso, que foi publicado na revista Saúde da Alma, pela editora da Associação Médica Espírita do Brasil, no qual o autor afirma o envolvimento daqueles voluntários engajados nas ações de caridade, que foram movidos pelo autêntico sentimento de compaixão
e as repercussões percebidas nas imagens dos exames de ressonância magnética, que mostraram nesses indivíduos uma marcação na área pré-frontal, indicando o envolvimento dessas estruturas nesse tipo de comportamento. O curioso é que também estão envolvidos em iniciativas de engajamento moral os chamados circuitos de recompensa, que são áreas cerebrais responsáveis por diversas expressões de prazer no campo sensorial e emocional. Isso explicaria a sensação de prazer extremo que sentem as pessoas que genuinamente praticam a caridade, tornando as ações no bem práticas fortemente prazerosas quando executadas de modo autêntico e espontâneo. Prosseguindo nesse trabalho, o Dr. Sérgio Lopes considera que podemos considerar que há uma íntima relação entre as decisões e iniciativas altruístas com essas áreas cerebrais de recompensa. Há um legítimo prazer na caridade. Falamos de prazer sensorial, não apenas poético, como normalmente se pensa, porque estão envolvidos estruturas cerebrais verdadeiramente. Essas evidências derrubam determinadas pressuposições daquele pensamento comum que situa a caridade no âmbito do sacrifício pessoal apenas. Há um certo consenso que fazer caridade está relacionado a sacrificar-se e a abdicar de aspectos prazerosos, pessoais, em benefício dos outros. No entanto, parece não ser bem assim. Quem age verdadeiramente na caridade alegra-se e amplia a sensação de prazer. Quando observamos a vida de pessoas caridosas, nós percebemos isso. Chico Xavier, trabalhando dia após dia com a psicografia, consolando aquelas mães que perderam seus filhos, dormindo pouco, mas sempre com muita disposição e um pleno sorriso de felicidade no seu semblante. Quando nós assistimos à caridade de Chico Xavier, não notamos sofrimento, sacrifício, mas sim contentamento, prazer, felicidade e alegria em promover a caridade. Quem ajuda as pessoas também está praticando a caridade, mas ela não se esgota só nisso. É muito mais do que simplesmente ajudar alguém. Fazer o bem não significa que a pessoa é caridosa. Na visão espírita, fazer o bem não basta. É preciso fazer o bem de uma certa maneira que os espíritos definem como a forma desinteressada, ou seja, a caridade tem de ser feita desinteressadamente. Fazer o bem é necessário, mas não é o suficiente. A pessoa caridosa, ela vê outra como irmão, estabelecendo entre ambas uma sintonia que vai além dos laços consanguíneos, independe das características de raça, de nação e de cultura. Fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem a mão e oram uns pelos outros. Já com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. O Espírito Emmanuel faz uma metáfora sobre a caridade e a sabedoria como as asas imprescindíveis para o voo rumo à imperfeição. Portanto, no rigor da interpretação para um voo harmonioso, o equilíbrio espiritual, ambas as asas, sabedoria e caridade, devem se equiparar, pois enquanto qualquer uma delas se encontrar disforme, a alma em aperfeiçoamento irá balançar, oscilar na sua jornada. Dessa maneira, poderíamos editar a máxima: fora da caridade não há salvação, para sem sabedoria e caridade não há evolução espiritual. Porém, o que é salvação? Vamos relembrar o significado dessa palavra na conceituação espírita. Allan Kardec faz um paralelo entre o dogma religioso, fora da igreja não há salvação,
e o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, apresentando argumentos. O primeiro dogma, esse fora da igreja não há salvação, é exclusivista, absoluto, provocando divisões entre os homens, porque se funda na fé especial em dogmas particulares. Estimula a animosidade entre os sectários das diversas religiões, considerando aqueles que não adotam seus princípios como inimigos e condenados sem remissão. Essa máxima equivale a dizer: fora da verdade não há salvação, igualmente exclusivista e falsa, uma vez que ninguém, nenhuma doutrina, religiosa ou não, pode ter o monopólio da verdade. Os habitantes da Terra estão descobrindo no seu processo de evolução as verdades que a sua inteligência e a sensibilidade permitem, como se vê nos avanços de todo o conhecimento, alterando-se, modificando-se segundo o progresso da capacidade intelectual e moral do homem. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, ninguém seria feliz. Ninguém seria salvo, porque a verdade absoluta, só Deus, que é a perfeição suprema, né? O segundo lema apoia-se em um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. É consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, não importando as diferenças na maneira de adorar a Deus, e sim como demonstram e vivem esse amor na caridade para com o próximo. Estimula, portanto, a vivência do amor fraterno, trazendo a união entre os homens. Pois bem, a doutrina espírita preceitua que não existem esses lugares teológicos definitivos como o céu e o inferno. São alegorias para os estados emocionais e de evolução espiritual que são transitórios, conforme o progresso do espírito imortal. Na continuidade evolutiva, pela imortalidade da alma, todos alcançarão a plenitude. Assim entendemos que a salvação a que o Espiritismo se refere não é um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim a uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além desta. Salvação não se refere, pois, a um lugar circunscrito, e sim a um estado de alma em que as situações emocionais de tormento ou aflição acompanham o ser enquanto ele não alça voo mais altos na conquista na escala dessas virtudes. Num exemplo, alguém que vive amargurado no seu próprio mundo, não percebendo nada e ninguém além de si próprio, ele cria para si um ambiente de sofrimento mental. É aquilo que nós chamamos um inferno interior. Por outro lado, se essa mesma pessoa descobre potenciais adormecidos dentro do seu mundo íntimo e sai na direção do seu semelhante na ação da caridade, resultará para si mesmo, a partir dessa iniciativa, um novo estado de ânimo, onde emoções mais satisfatórias surgirão no seu campo emocional. Então ela sai do inferno do próprio isolamento para o céu da cooperação. Salva-se a si mesmo. A salvação é, assim, uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que salva a si próprio. Ela não se dá na esfera de um tribunal, mas no único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, que é a nossa consciência. Salvamo-nos, pois, através da caridade. Salvação, segundo Hermínio de Miranda na obra Candeias na Noite Escura, é aperfeiçoar-se espiritualmente a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o transe da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e das ignorâncias. Chico Xavier, na sua obra O Consolador, ditada pelo Espírito Emmanuel, nos diz que salvação é a iluminação própria da alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Lei divina é o supremo bem
e manifesta-se na criação em todo o universo. Alinhar-se a ela significa evolução e felicidade, salvação. Transgredi-la significa estagnação e sofrimento, perdição. Na obra O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, Chico Xavier ali vem nos explicar como nós poderíamos entender essa frase: fora da caridade não há salvação. Ele diz: creio que, tanto na palavra do apóstolo Paulo, quanto na expressão de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, ficará mais claramente colocado nos termos fora do amor não há salvação. O nosso caro Emmanuel muitas vezes nos diz que este conceito de salvação, na sentença mencionada, vale por restauração, reparação, refazimento. A propósito, habituamo-nos a dizer, com referência a um navio que superou diversos riscos, o barco foi salvo, ou de um homem que se livrou de um incêndio, o companheiro foi salvo do fogo, ou ainda podemos acrescentar, nos dias que vivemos hoje, fulano não contraiu o vírus, foi salvo. Mas salvos para quê? Logicamente, para continuarem trabalhando ou sendo úteis, para continuarem fazendo o seu progresso, a sua evolução. Nessa interpretação, então, justa e salutar de Emmanuel, reconhecemos que fora da prática do amor uns pelos outros, não seremos salvos das complicações e problemas criados por nós mesmos, a fim de que prossigamos promovendo a paz, servindo-nos uns aos outros reciprocamente na construção daquela felicidade que todos nós almejamos. O que dizem os bons espíritos sobre a caridade? Todos os espíritos esclarecidos defendem a ideia de que a caridade é imprescindível à evolução do ser humano. Como exemplo ilustrativo, em seguida, nós vamos apresentar o pensamento de alguns espíritos colhidos aleatoriamente com o intuito de transmitir o quanto a doutrina espírita tem essa unidade a respeito do tema da caridade. O espírito Bezerra de Menezes nos diz: o maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão em Cristo. Que o sentimento que deve falar mais alto dentro de nós é o amor a Deus e ao próximo, não para alardear os nossos feitos, não para mostrar aos outros aquilo que fizemos. O Espírito Emmanuel nos diz: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. É compreensão que se exprime através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando os outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sinfonia da vida. O espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, nos diz o seguinte: que caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar a bilis o mau humor do companheiro, pois sabemos que a caridade é paciente, né? É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. A caridade não é invejosa. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. Aí nós temos a indulgência, o perdão das ofensas.
É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhe é própria. Não ouvides, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. O Espírito Maria Dolores nos diz em versos: caridade recorda a natureza, que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando no todo, da cúpula do céu às entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. Agora o nosso apóstolo Paulo, o que ele nos coloca? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nós sabemos que Chico Xavier deixava sempre um perfume de rosas por onde passava, porque ele era a própria caridade em pessoa. O Espírito Vicente de Paulo, que também nos diz: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo e só encontra consolação e ventura nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. O Espírito da Verdade nos orienta que, construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. No livro Ideal Espírita, Chico Xavier, através do espírito Meimei, nos diz: vem comigo e não te des a longas divagações. Por quê, né? Sem muitas perguntas, porque a caridade que demora para chegar, chega tardia. Ajudando aos que sofrem, seguiremos o Cristo que dizemos amar, e de certo que a luz nos abençoará em silêncio, porque Ele próprio, como outrora, repetirá no júbilo do serviço: aquele que me segue não anda em trevas. Não nos esqueçamos, pois, de que o Espiritismo veio com os seus princípios para auxiliar os homens a entenderem, a aceitarem e viverem o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme o seu lema: fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é a solução para qualquer problema. E agora, para finalizar essa nossa reflexão, eu trouxe uma história verídica que começa assim: pai, tô com fome, diz o Ricardinho. O pai, Agenor, sem ter uma moeda no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de trabalho, pede um pouco de paciência. Mas, pai, não comemos nada, eu tô com fome. Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Agenor entra numa padaria e dirige-se a um homem no balcão. Meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos com muita fome, não tenho nenhuma moeda, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca, posso varrer o chão e também lavar os pratos e copos ou outro serviço que o senhor precisar. Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de seu semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede que os dois se sentem e manda servir 2 pratos do famoso PF, né? Arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho era um sonho comer após tantas horas na rua,
Para Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples como se fosse um manjar dos deuses e a lembrança de sua pequena família em casa foi demais para o seu coração, tão cansado que há mais de 2 anos desempregado, passando humilhações e necessidades. Amaro se aproxima de Agenor e, percebendo a sua emoção, brinca para relaxar. Ô Maria, sua comida deve estar muito ruim. Olha o meu amigo, está até chorando de tristeza. Será que esse bife é sola de sapato? Imediatamente Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Após o almoço, Amaro conversa com Agenor. Ele conta que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos descates, mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro resolve então contratar Agenor para serviços gerais na padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrima nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte o início do seu trabalho. Então, no outro dia, Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar o seu novo emprego. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos, e histórias diferentes, mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa, e ele não se enganou. Durante 1 ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com os seus deveres. Um dia Amaro chamou Agenor para uma conversa e fala de uma escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos num quarteirão acima da padaria e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. 12 anos se passam desde aquele primeiro dia de aula. Agora vamos encontrar o Dr. Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para os clientes que vão chegando. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado em ver o antigo funcionário tão elegante em seu terno. Mais 10 anos se passam e agora o Dr. Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar e os mais abastados que o pagam bem, resolve criar uma instituição que oferece aos necessitados que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar, que é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardo Batista, o Ricardinho lá do início da história. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles 2 homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Contam que aos 82 anos, os 2 faleceram no mesmo dia, quase à mesma hora, morrendo serenamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho, o filho, mandou gravar na frente da Casa do Caminho, que o seu pai fundou com tanto carinho. Ele colocou uma placa. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus, e isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente sua alma, e que te sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisar. E assim encerramos o nosso estudo. Muita paz a todos nós. Obrigada.